Brasil sobreposto à Europa. Quem fez esse mapa foi o Brasil em Mapas e os dados é do truesize.com. Inclusive eu fiz um vídeo sobre esse site. Se você ainda não viu, veja. O nome do vídeo é Como os Mapas Te Enganam. Se eu não engano, enfim, eu não sou o nome do meu próprio vídeo. O que esse site faz é tirar, a distorção que tem nos mapas. É impossível você representar um globo, tá? A Terra não é plana, em um mapa plano, É complicado. O Brasil tem no total aqui 8.510.000 km². E a área da Europa inteira é 10.180.000 km². Uma coisa que eu gostei muito aqui é que ele deixou o Brasil de lado, entre aspas, que é a melhor maneira ali de comparar as formas de cada país. Um exemplo que eu achei bem legal é, se o Rio de Janeiro aqui fosse mais ou menos onde é a Líbia, norte da Líbia, a outra ponta do Brasil, que seria ali lá no Amazonas, seria no extremo norte da Escandinávia. Um outro exemplo, se o extremo sul do Rio Grande do Sul fosse aqui mais ou menos em Portugal, você teria o Amapá quase chegando lá no Cazaquistão, ou seja, é de uma ponta a outra da Europa mesmo, tá? O Cazaquistão tem uma pequena parte na Europa, pra quem não sabe. Outra coisa interessante que tem aqui no mapa é as divisas dos estados, Então dá pra comparar o tamanho, mais ou menos, dos estados brasileiros com países europeus. Por exemplo, Pará. Cara, o Pará ia ser tipo um mega império europeu da Idade Média. Seria tipo o segundo maior país disparado da Europa. Você pode ver aqui que ele pegaria territórios da Rússia, Bielorrússia, até um pouco aqui da Polônia, Lituânia, Letônia, Ucrânia inteira praticamente, um pedacinho da Romênia, Moldávia, ainda cairia aqui até no Mar Negro. Uma outra comparação interessante de fazer aqui é com Mato Grosso. Mato Grosso ficou aqui bem em cima, na posição aqui do mapa. De Áustria, Hungria, Eslováquia, Tchequia, Alemanha, Polônia, pegou aqui um pouco do Mar Báltico, até chegando nas pontinhas ali na Suécia. Minas Gerais, dá pra ter uma noção do meio quão grande é, Minas e Bahia. Olha isso. Pega, tipo, quase essa parte do meio aqui inteira do Mediterrâneo. Agora, uma coisa que seria legal é se o Paraná, tivesse... Eu vou até virar o vídeo agora, pra ficar mais fácil ver. Se o Paraná tivesse em cima aqui da Romênia, que eles são bem similares. Inclusive, dá pra ver que é similar no tamanho e no formato mesmo, É irmãos distantes. Coisa interessante, Assim, eu nunca pensei que Santa Catarina fosse do tamanho da Áustria. Obviamente é maior. Mas tem um formato ali similar. Porém, se você olha aqui, cara, olha a diferença de tamanho. Tipo, Santa Catarina é consideravelmente maior que a Áustria. E vê que é um estado brasileiro relativamente pequeno, Até os menores estados aqui do Brasil são maiores que alguns países europeus, Pega aqui, por exemplo, o tamanho de Sergipe. É bem pequeno, bem pequeno. Você dá uma olhada aqui, cara, tipo, Sergipe é maior que a Macedônia do Norte ainda. Tirando o Distrito Federal, é o menor estado que tem. Distrito Federal não é estado, é Distrito Federal. Você fala isso uns vezes. Inclusive, Distrito Federal aqui, eu diria que tá mais ou menos o tamanho de Montenegro. Cara, imagina, assim, a gente como brasileiro, a gente não consegue nem imaginar, como é viver num país tão pequeno. Deve ser estranho, Tipo quando eu vejo de vez em quando português falar, tal cidade tá a 100 quilômetros, Como se fosse uma super distância. Como dizer tá falando grego, garai, em outras línguas? Basicamente, eu tô falando grego, você tá falando grego. Basicamente, quando você não tá entendendo nada que a pessoa tá falando, Aqui no Brasil, a gente usa, inclusive, a própria expressão que usa no inglês, Que é referenciando a Grécia, a língua grega, uma língua muito diferente, que não dá pra entender nada, Basicamente é isso. Inclusive, aqui nesse infográfico, vai estar mostrando que tanto o sueco como o inglês referenciam a Grécia. O português tá falando que referencia a China, Provavelmente tá falando de Portugal. Se for português aí, deixa nos comentários, tá? E realmente em Portugal vocês falam, tá falando chinês, sérvio e tcheco. Eles referenciam o espanhol. Olha que interessante. Espanhol é uma língua, Como a gente já falou de português, é uma língua muito próxima. Às vezes é difícil entender, Um outro sotaque aí, mas em geral é muito simples, pra gente entender. Porém, tcheco e sérvio são línguas tão diferentes, São línguas eslavas, que eles referenciam o espanhol como se fosse a coisa de outro mundo, Bem legal. Islandês e finlandês referencia o hebraico. Em espanhol, polonês, russo, grego, francês, hebraico e português de Portugal referencia a China. Agora tem um caso aqui que eu achei bem interessante, que é um referenciando o outro. O italiano referencia o árabe. O árabe referencia o hindi. É uma das línguas que fala na Índia, O persa referencia o turco. E o romeno também referencia o turco. E o turco referencia quem? Ele não colocou, tacou foda-se. Agora vamos pros mais bizarros, Que não faz nenhum sentido. Ou deve fazer presa. O pior de todos, Que é o alemão. Que fala, você tá falando estação de trem? Os caras é anti-mineiro, tá ligado? Em chinês você tá falando a língua dos pássaros. Sem graça, tá? Em dinamarquês você tá falando Volapuk, que é a língua que eles construíram lá pra fazer essa piada, provavelmente, sei lá. Mas sem graça também, Sincero. Lembrando, que aqui na língua espanhola, inglesa e francesa, tem chance aí de, dependendo do país, Ter outra referência totalmente diferente.
diferente. O alemão aqui também, né? Porque tem muitos países que não são a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, fala as línguas, né, nativas desses países. Bandeiras das capitais brasileiras. Eu não lembro, galera, da onde eu peguei esse infográfico. Pois é, peguei tem muito tempo, então vai ficar devendo aí a referência, infelizmente. Quem souber, deixa aí nos comentários. Vamos começar aqui com Macapá, que é basicamente a bandeira da Bolívia, com alguma coisa no meio, não sei o que é, me desculpe. Manaus, com essa bandeira, na minha opinião, lindíssima, tá em qualidade baixa, tá? Então não vou nem ficar comentando muito, que não dá pra perceber muitos detalhes, né? Mas basicamente tem um sol aqui, tipo um ornamento todo bronze, né? Esse fundo meio bege. Belém, é meio sem graça. Boa Vista, sem graça. Porto Velho, que é a bandeira do pai, sem zoeira mesmo. Rio Branco é a típica bandeira genérica de capital do Brasil. Inclusive vocês vão ver um monte nesse mesmo estilo aqui. Palmas, parece um Uruguai de outro universo, tá? Eu gostei. Teresina, quase que seria a bandeira genérica de capital brasileira, né? Se não fosse por essa parte azul. São Luís, é a mesma cor aqui do fundo de Manaus, né? É porque será que essa escolha de bege, né? Fortaleza, é uma bandeira que eu acho bem legal. E literalmente tem uma fortaleza no meio, e ela é bem modernizada. Recife, eu acho a bandeira mais legal aqui. Tem vários detalhes aqui que referenciam o estado. E tem uma boa semelhança com a bandeira do estado em si também, né? Salvador, que também eu acho bem legal. Maceió, eu acho a combinação de cores estranha, mas obviamente tem uma explicação aí por trás, né? Natal, não sei o que comentar do Natal, tá? Sinceramente. João Pessoa, pô, isso aqui, João Pessoa parece bandeira de casa, melhor, de dinastia europeia da Idade Média. Exatamente isso aí, ó. Aracaju tem uma semelhança com a bandeira de Sergipe, né? Cuiabá, nunca tinha visto bandeira de Cuiabá. Eu não vou conseguir analisar porque a qualidade aqui tá questionável. Brasília, que todo mundo conhece a bandeira, né? É a bandeira do DF também. Porque, em essência, tá? O DF, o Distrito Federal, ele tem competência de estado e de município. Aí você tem a Brasília, que é a sede do governo do Distrito Federal. Aí, na prática, o que você teria ali é as cidades satélites, né? Não são outros municípios mesmo. Campo Grande, mas se não fosse por esse emblema aqui no meio, parecia coisa de dinastia europeia. Goiânia, bem interessante. Vitória é a genérica de capital. BH, genérica de capital. É a mais sem graça possível. Você tem um emblema e branco no fundo. São Paulo, eu acho uma bandeira bem interessante. É bem conhecida, então, né? Eu vou poupar vocês de ficar fazendo algum comentário inútil aqui. Rio de Janeiro, é uma bandeira bem legal, tá? Bandeira muito bonita. A bandeira de Guanabara era bem similar a isso, não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, galera, a bandeira era igual, só muda as cores, tá? Essa era a bandeira do estado da Guanabara, que era o Rio de Janeiro, tá? A cidade do Rio de Janeiro era um estado. Porto Alegre, muito similar à bandeira de BH, né? Dá pra confundir. Curitiba, cara, a bandeira de Curitiba é praticamente igual a da de Goiânia aqui, só muda o meio, né, o emblema. Florianópolis seria bandeira genérica se não fosse essas faixas vermelhas. Países com religiões de estado, ou seja, tem uma religião oficial. Vamos começar aqui na América, que tem literalmente um país só, que é Costa Rica, que a religião oficial é o catolicismo. Não é imposto, tá? Era mais uma tradição, manteve na Constituição, ficou por isso mesmo, tá? Exemplo, claro, é a Inglaterra, né, que tem a religião oficial o protestantismo, no caso o anglicanismo. Porém, é mais uma herança ali da monarquia, tá? Não quer dizer que se vai chegar no Reino Unido, eles vão te obrigar a ser protestante, né? Pelo amor de Deus. Islândia também tem religião oficial, que é o protestantismo. Deve ser alguma igreja aí, tá? Não sei qual em específico. Dinamarca também. A Groenlândia provavelmente tá marcada aqui por conta da Dinamarca. Na Europa também você vai ter outro país, que vai ser a Grécia, que no caso vai ser a igreja ortodoxa. Eu não sei, tá? Já como funciona na Grécia. Eu acredito que não é imposto nem nada. Agora, de países islâmicos tem um monte. Islã só, sem especificar qual doutrina. Saara Ocidental, Marrocos, Tunísia, Líbia, Egito, Jordânia, Palestina, Iraque, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Paquistão, Afeganistão e Bangladesh. Agora, especificando uma doutrina, você vai ter o Islã sunita na Mauritânia, Argélia e Somália. Xiita só no Irã. E o Islã Ibadi, que não tenho a mínima ideia qual a diferença, no Oman. Big Homem. Parei com a piada sem graça já, tá? No país que a religião oficial é o cristianismo, sem especificar também a doutrina. Seria a Zâmbia, meio aleatório, não? Zâmbia, pra quem não sabe, foi colonizado pelos britânicos, tá? Acredito que a maioria ali deve ser protestante. E sem querer, eu saltei, tá, galera? A Malásia aqui, que também é o Islã sunita. Budismo Theravada seria o Mianmar, Camboja e Sri Lanka. E o budismo, que é Vajrayana que fala, no Butão. Tá, me corrigem aí se eu pronunciar errado, tá? Quem for budista. Tem algum budista aí vendo o vídeo? Deixa nos comentários. Se você for budista, também tem, tá? A religião oficial de alguns países muito pequenos, né? Microestados, micronações. Pequeno demais. Não apareceu no mapa porque literalmente é tão pequeno que não cabe, tá? Antes que alguém venha que eu por que não apareceu o Vaticano? Tá aqui, ó. Vaticano, catolicismo. Mônaco também é catolicismo. Liechtenstein, catolicismo. Maldívias, sunismo. Comorões, sunismo, irmão
pequeno do Camarões. Tuvalu, protestantismo, e Samoa, cristianismo, sem especificar a doutrina. Inclusive, queria dizer aí que eu já passei desinformação sobre a Samoa. Eu falei que o The Rock é da Samoa. Não, não é. Pelo que eu vi aqui, a mãe dele é samoana. Aí eu não sei se é de Samoa ou de Samoa americana. Eu não consegui achar esse dado. E o pai dele não sei, tá? Se ele é canadense ou não. Porque quando eu pesquisei, fala que ele é de descendentes da Nova Escócia. E ele em si é da Califórnia. Então tá meio longe, tá? De Samoa. Percentual de pessoas que tem uma opinião positiva do presidente da França, o famoso Emmanuel Macron. Aqui, ó. 100% qualidade, ó, galera, ó. Ha! Qualidade, pô, da imagem. A parte engraçada é que o maior percentual não tá na França. Na França ele é aprovado por 28% das pessoas. Aí você vai na Alemanha, 53%. Na Dinamarca, 52%. Nos Países Baixos, 50%. Na Romênia, 57%. Na Grécia, 55%. Suécia, 49%. Finlândia, 49%. Espanha, 47%. Portugal, 46%. Áustria, 40%. Ou seja, dependendo ali da lei desses países, é mais fácil o Macron ganhar pra presidente neles do que na própria França. Mas é que eu acho que ele nem pode competir mais, não. Ele já ganhou 2 vezes, né? Ele foi reeleito. Percentual total, tá? Aprova o Macron em 41%. Tem países que a aprovação do Macron aproxima mais do que ele tem na França. Itália, 31%, Bélgica, 35%, Tchequia, 33%, Eslováquia, 32%, Polônia, 32%, Bulgária, 39%. Só tem um país que aprova menos ainda do que os franceses, que é a Hungria, com 21%. Falando da Hungria, tem o mesmo mapa, só que do Viktor Orbán. E basicamente ninguém aprova ele. Nem na própria Hungria. Na Hungria, 32%, é pouco. Mas tá melhor que o Macron na França. Fora da Hungria seria a Eslováquia, com 32%, mas que por algum motivo tá com a cor diferente aqui no mapa. Romênia, 28%, Áustria, 20% e Tchequia, 21%. O único lugar que aprova o Viktor Orbán mais do que na própria Hungria, na Bulgária, com 47%. Esse tanto do mapa nem vale a pena falar, tá? É baixíssima a aprovação. E não é pra menos, tá? Sinceramente. Agora o mapa que não vai ter nada a ver com nada. Kendrick Lamar versus Drake. Praticamente já acabou, né? As diss tracks que tava de um lado aí pro outro. Inclusive, já vou dar o meu lado aqui, ó. Quem que eu estou torcendo. Não torcendo porque já acabou e todo mundo sabe quem ganhou, né? Que é o Kendrick Lamar. Eles bagaçou o Drake. A verdade é essa. Fora que o Drake, uma vez, veio aqui pro Brasil, cagou e andou. O povo vazou antes de fazer o show, né? Acho que foi no Lollapalooza de algum ano aí. E o cara foi visto lá em Miami, no mesmo dia, na balada. Fora que o Drake é rapper e é canadense, né? Inclusive tem aqui a zoeira com isso. Você sabia que Drake é canadense? E foi acusado por Kendrick de invadir a cultura do rap. O que é engraçado, porque invadindo o hip hop é a única maneira do Canadá conseguir invadir alguma coisa. Não é um país forte. Achamos o maior hater do Canadá da história, galera. Até figurinha aqui é inofensivo. Enfim, fora que o Kendrick Lamar é melhor que o Drake também, né? Pra quem talvez não seja, não necessariamente fluente em inglês, né? Mas seja um pouco mais avançado. Se não for buscar a tradução das letras, né? Achar até melhor, a música do Drake melhor. Mas não tem comparação, tá? Não que o Drake seja ruim, tá? Não acho ele ruim, não. O Kendrick Lamar é bem melhor. Também tem a zoeira aqui do Kendrick Lamar ser anão, tá? Kendrick Lamar é mais pesquisado na França do que Drake. Que faz sentido, já que Kendrick e Napoleão tinham 1 metro e... quantos aqui? 65. Porém, eram poderosos apesar de sua altura. Na realidade, acho que o Napoleão era mais alto, tá? Inclusive, tá aí uma fake news muito comum. O Napoleão, na realidade, galera, era um pouquinho mais alto que a média dos homens pra época dele. Então, ele não era baixo. É fake. Drake é mais pesquisado em mais países do que Kendrick Lamar. Dado que a música de Drake é mais acessível globalmente. De fato é. Pra quem não sabe inglês, né? Às vezes só vai ali pelo beat da música, vai pela batida. Acho a do Drake mais interessante. Porém, aqui na América, galera, tem um país que a língua primária não é o inglês e tá pesquisando mais do que Kendrick Lamar, que é o Brasil, Uruguai, El Salvador, Porto Rico deve estar incluindo aqui os Estados Unidos, né? E o próprio Estados Unidos, evidentemente. O resto é o Drake. Cringe. Na Europa, acho que é bem meio a meio, tá? Bem meio a meio aqui nas pesquisas. Pelo menos o número de países. Em população, eu acho que o Drake ganha, tá? Você tem aqui a Alemanha, Ucrânia, Rússia. Do outro lado também tem país mais populoso, né? França, Reino Unido, Itália, até a Turquia, né? Se considerar a Turquia e a Europa, talvez passe. Na África, o Drake ganha na maioria dos países. Porém, o Kendrick tem uma vantagem aqui em países que falam inglês, né? Como vocês podem ver, ó. Nigéria, África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Lesoto, Eswatini, Quênia. Tudão, já não fala inglês, mas foi colonizado pelo Reino Unido. Egito. Na Ásia, praticamente só o Drake, tá? Exceção ali da Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Laos e Japão. Na Oceania, os únicos dois que apareceu é o Kendrick Lamar. Aproveitando que no início do vídeo eu falei do Brasil, né? O quão poderoso é o Brasil, da mesma página ali que odeia o Canadá. Aí vocês vão ver que ele gosta tanto do Brasil que chamou o Brasil de Bósnia. Talvez ele seja da Bósnia. É um elogio. Bósnia está ranqueado na 12ª posição dos exércitos mais poderosos do mundo, de 145 países. Lembrando, a fonte que ele usou aqui é o Global Firepower, que é uma bosta. Power Index também é do Global Firepower, então eu vou pular. População tá errado.
Tá escrito aqui 218 milhões. Ele pegou a projeção, né? Acabou que o dado real é mais próximo de 203. Ou seja, a gente inventou 15 milhões de brasileiros. Tipo de governo. República Federativa. Famosa República Federativa do Brasil. Cabeça de governo, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, em resumo. 900 mil soldados. Aí que tá, não é 900 mil soldados mesmo, tá? Porque você tem gente pra caralho aqui na reserva. E tá falando que tem 200 mil para militar. Ele incluiu a polícia militar, provavelmente, tá? Não diria bem que é exército. Enfim, eu não sei, né? Não sei. Não é tão comum você ter polícia militar assim, né? A gente tá acostumado no Brasil. Polícia militar poderia entrar ali como militar mesmo? Eu tenho lá minhas dúvidas, tá? O número provavelmente é mais baixo. Orçamento de defesa, 24 bilhões. PIB, 2 trilhões, 90 bilhões. Lembrando, tá? O PIB do Brasil era 2 trilhões, acho que em 2013. Tava abaixo de 2 trilhões até pouco tempo atrás, né? Conseguiu bater 2 trilhões recentemente, de novo. 628 aeronaves, 46 caças, 111 aeronaves de transporte, 0 helicópteros de ataque, não é possível. Pô, eu não conseguiria fazer um BF-3 do Brasil, então. Eu não teria helicóptero de ataque. Isso é paia, hein? Tem que comprar. Eu acho que deve ter, pô. Isso aqui tá errado, não é possível. Ou, sei lá, a Força Armada tá tão sucateada que aposentaram algum helicóptero aí. 44 mil veículos blindados, 469 tanques, 78 lança-mísseis, 134 navios no total, né? É horrível essa métrica. 0 destroyers, não é possível. Um porta-aviões. O porta-avião nosso foi pro saco, não. Acho que eles aposentaram. 4 submarinos, 23 barcos de patrulha, 0 bombas nucleares, é isso que você acha. Produção de petróleo, 3.630.000 barris por dia. Drink nacional, caipirinha, baseado em porra nenhuma, mas é o mais famoso com certeza. E aliados, tá? Que ele colocou aqui, lembrando que é meio entre aspas. Minha opinião, pelo menos. É o Tratado do Rio, ou também conhecido como Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. É basicamente, galera, você tá lá no Victoria 3 faz um pacto de defesa, né? Pois é isso aqui, só que na América. Tá cacetado de países, incluindo o que mais importa pra você ser aliado de defesa, que é os Estados Unidos. Inclusive, se eu não me engano, o Canadá não faz parte disso, não. Tá, então deve estar referenciando a outro tipo de aliança aí. Esse segundo aqui é de Forças Combinadas Marítimas. Eu não sei do que se trata, sinceramente. Deixa eu ver o que é aqui. Isso aqui é de americano, não. É um tratado com 43 países aí pra promover segurança, estabilidade e prosperidade. Combined Maritime Force. Parece que é uma parceria, tá, marinha, de um monte de países aí. É um monte mesmo, tá? Inclusive esses países aqui da Ásia, o Brasil é aliado, entre aspas, por conta disso. Eu nunca pesquisei, tá, sobre esse tratado. Depois vou dar uma estudada nele, achei interessante. Não sei qual a validade real disso, né? Diria que isso é bem aliado. Grande, não OTAN aliado. Diria que o Brasil é tão aliado sendo OTAN, tá? Não é inimigo, né? O Brasil é neutro, né? Não sei se é. Agora, esse último pacto aqui, eu não vou nem falar o nome disso. Tá? Esse último pacto aqui eu vou ter que pesquisar. Olha o tamanho disso aqui. International Association of Gendarmeries. O que é isso? There are police forces with military status. Tá, o que é isso aqui? O Brasil faz parte, de fato, é com os países ali da Europa. Brasil e Argentina, mas uns países da Europa. Aliança de polícia. Que aliança, porra. Enfim, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros: Vinícius Augusto, Estourando Coisas, Samuel Ramon, Thiago 4281, Arthur Caçulli, Ken Sakamoto, T-Plays 42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Matheus Padilha, Vitor Albuquerque, Palito S2, João Arthur, Madara, Rafael Gomes e Jack PPL. Muito obrigado por se tornarem membros.